Irmãos, como é bom nós cantarmos cânticos que centralizam em Cristo, na pessoa, na obra do nosso Redentor. Isso é muito importante, né? Que diz respeito à palavra, firmado na palavra de Deus, em Cristo Jesus, no ser de Deus. Muito bem, eu gostaria nessa noite de nós continuarmos onde nós paramos no livro de Efésios. Nós trabalhamos na última instância, a última vez do livro de Efésios, falamos no capítulo 4, do versículo 17 até o 24. E hoje, se Deus permitir, nós vamos falar do versículo 25 até o capítulo 5, versículo 2, né? E assim, quando Deus assim o permitir, a gente volta e assim vai, né? Não vai ficar uma coisa marcada. Então, eu gostaria de falar sobre o livro de Efésios nessa noite. Nós pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4. Acompanhe a leitura, por favor, do versículo 25 até o capítulo 5, do versículo 2. Paulo vai tratar de um assunto aqui sobre as exortações à santidade. Esse é o tema. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Versículo 32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Agora o capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado pela tua morte, pela tua ressurreição. Nós te agradecemos por essa hora tão importante. É um grande privilégio nós podermos estar aqui como igreja, reunidos em nome do nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo, para poder ouvirmos, para poder compartilhar a Tua santa palavra, Senhor. Rogamos que o Teu Santo Espírito possa testificar da Tua palavra na Tua igreja, em cada um, trabalhando na nossa mente, para que aumente a nossa fé em Ti, que a Tua palavra possa nos sustentar nessa noite, Senhor. O Senhor possa falar aos nossos corações, ministrar os nossos corações. Nós precisamos de Ti, mais do que nunca nessa noite, Senhor. Nos dê sabedoria, graça, direção, que todos nós possamos ser edificados pela Tua santa palavra, e que o Senhor seja glorificado e honrado nessa noite, como já começamos desde os cânticos, Senhor. Assim nós oramos, como um só homem, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é interessante que quando nós começamos a falar sobre essa carta, nós falamos que Paulo, quando escreveu, ele estava preso em Roma, por causa do Evangelho. E ele escreveu essa carta, ela foi entre 60 a 62, né, depois de Cristo. E é interessante que Hernandes Dias Lopes fala que essa carta, a carta de Paulo para os Efésios, é uma das joias mais belas de toda a literatura universal. Tesouros belíssimos e assaz preciosos
pode ser encontrada em cada versículo dessa obra inspirada. E é interessante que a cidade de Éfeso era uma cidade portuária. Naquela época ela era a capital da província romana, e era uma cidade onde ali era um grande centro comercial. E tinha algo ali que se destacava no mundo, para o mundo, era a famosa, existia um templo lá em favor da deusa, era uma deusa da fertilidade, chamava Diana. Era um templo, e esse templo era muito majestoso, e era considerado o templo uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, para os irmãos terem assim uma referência, que Paulo ali encontrou muita dificuldade, porque ali tinha muitos idólatras. E Paulo foi chamado depois ali para pregar, e preso em Roma, ele escreve essa carta aos Efésios. E essa carta até hoje tem edificado o povo de Deus, tem salvado aqueles que foram eleitos. É uma carta realmente muito preciosa. E aqui, no capítulo 4, nós vemos que Paulo, essa é uma didática que Paulo usa. Sempre ele prioriza a teologia, a doutrina. Depois ele trabalha a ética, porque não tem jeito, né, da gente praticar aquilo que a gente não conhece. E não tem jeito de Deus cobrar de nós aquilo que Ele não deu. Então, por isso que é importante, Paulo soube fazer isso muito bem nessa carta. Os 3 primeiros capítulos, ele destila a riqueza da doutrina. Hernandes Dias Lopes diz que nós somos o povo mais rico desse mundo. Por nós termos todas aquelas bênçãos espirituais que ele trata ali no capítulo 1, da maneira que nós somos salvos. E é interessante que a partir do capítulo 4, capítulo este, que nós já iniciamos e vamos hoje trabalhar, se Deus assim permitir, no versículo 25 até o 32, cobrindo o capítulo 5, versículo 1 e 2, ele vem mostrando de uma maneira prática como que nós devemos praticar, de que maneira nós podemos andar. E no versículo 25 aí, ele mostra isso, ele usa a palavra por isso. Esse por isso nos retorna a tudo que ele falou antes. Ele vai falar por isso, deixando a mentira, e fala a verdade com cada um a verdade, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então ele está nos reportando tudo aquilo que ele falou. E o que ele falou? Então, ele começou falando, né, que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele mostrou que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser mundo, você, que já é o eleito, foi batizado e crê, é um crente em Cristo Jesus, já estava no coração do Pai antes da fundação do mundo. É algo que a nossa mente não consegue entender. Quando a gente começa a ver isso, porque uma criança, quando ela nasce, ela não sabe como ela nasceu. Depois de um período, um certo tempo, foi assim, foi no ventre, mas, né, ela não sabe. Naquela época, antigamente na chácara, morava no sítio, as pessoas não sabiam. Vai nascer, vai como é que vem? Uns falavam, vem pela cegonha e tal. Mas depois, quando ela começa a crescer, ela começa a entender do jeito que ela foi, que ela nasceu. Assim também somos nós, o nascimento espiritual. Hoje nós estamos entendendo, não por nós, mas pela graça de Deus, que não fomos nós que escolhemos Deus, foi Ele que nos escolheu. E o tempo foi um tempo antes da fundação do mundo. Então a nossa mente, antes do mundo ser mundo, não tinha nada. E você e eu e aqueles que estão no coração do Pai, que foram escolhidos, aqueles que ainda vão ser eleitos, vão ser salvos, já está no coração dele. É algo fascinante, é um grande mistério. E Paulo trabalha isso tudo em Efésios, nos capítulos anteriores, que nós já lemos, né? E ele nos deu vida. Nós estávamos mortos, e o morto não sabe nada, não tem o que escolher, Essa era a nossa situação, e ele nos deu vida. Mostra aquela ação soberana de Deus,
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E depois ele vem falando, ele continua falando dessa ação, ele fala que nós somos a salvação mediante a graça, a salvação pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ele começa a explicar tudo isso, falar tudo isso. É algo lindo, né? E agora ele vai falar exatamente como que nós devemos andar. E ele começa no versículo 4, ele fala que rogo-vos, pois, ele era o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Agora ele pede então que vocês vão andar de uma maneira digna. Tudo isso que foi falado no capítulo 1, 2 e 3. Agora vocês parece que vão praticar. É mais ou menos assim como alguém está tirando uma carteira de motorista pela primeira vez. E ela vai lá, senta ali, estuda vários dias e tal, o professor falando, e depois daquelas leis de como que é, mostra como que é, até simulando como vai no carro. Aí vai chegar a hora que ela vai ter que sentar naquele volante e sair para fazer uma aplicação de tudo aquilo que ela aprendeu no trânsito, para não infringir a lei de trânsito. Ela aprendeu tudo aquilo, ela reteve e ela vai praticar. A igreja é muito mais do que isso, né? Mas nos ajuda a nós entendermos um pouco. E Paulo aqui, então, dessa maneira vai ficando gostoso de nós entendermos. Não vai ser por aquela imposição, aquela coisa que, e ele nos deu graça e nos equipou com o Santo Espírito de Deus, para nós cumprirmos o que ele quer. Por exemplo, ele fala, né? No último versículo, ele falou, do capítulo anterior, no versículo 24, ele fala: e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Quer dizer, tudo aquilo que Deus fez, nós temos que nos revestir, nós temos que tomar posse, né? E andar em justiça e em retidão, oriundo, tudo procedentes da verdade. E aí então ele começa a falar desse versículo, que nós devemos deixar a mentira. E é interessante que esses versículos, vocês vão perceber que ele começa o negativo e o positivo, o que não pode, mas o que pode, o que não podemos, mas o que devemos. Paulo tem assim, uma didática muito gostosa de nós acatarmos e nós entendermos. Então ele fala: devemos deixar a mentira. Por quê? Porque o pai da mentira é Satanás. No Evangelho de João, lá no capítulo 8, no versículo 44, fala que Satanás é o pai da mentira. Então agora, de tudo isso, nós aprendemos e vimos tudo aquilo que Deus fez. Tudo isso que Paulo explicou nos capítulos anteriores, agora nós vamos acolher tudo isso e nós vamos colocando em prática. O Senhor me salvou, o Senhor me tirou, me libertou do reino, do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu estava escolhido antes da fundação do mundo, Ele me salvou e agora Ele pede isso. É o mínimo que nós podemos fazer. E é interessante que nós não fazemos por nós mesmos. O Espírito Santo de Deus, no poder dEle, vai agindo em nós. Basta nós queremos. Senhor, eu quero, me ajuda, está difícil, mas eu quero, vendo tudo isso, essa maravilha que Deus fez em Cristo, na qual nós somos alcançados pela graça, bondade e misericórdia de Deus, não por sermos melhores, não, porque aprove a Deus, o mérito é dele, foi pela graça. Então ele fala que o pai da mentira é Satanás. Então, quando nós falamos uma mentira, Satanás está agindo por nós. E nós não queremos isso. Não é isso que você quer. E não é. Nós temos que cada dia mais, então. Ele fala, então, deixa a mentira. Se você falava mentira, Deus salvou, te perdoou. Então agora fala cada um com a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É interessante que ele fale cada um a verdade com o seu próximo. Aqui é interessante que ele duas coisas aqui.
porque somos membros uns dos outros. Primeiro ele deixa claro, como Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, versículo 5, ele mostra assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Então nós somos um corpo só, mas nós somos membros uns dos outros. Então ele está falando isso, mas não é só isso. Ele também fala cada um. Então seria um relacionamento, qualquer tipo de relacionamento. Nós devemos falar a verdade. A verdade tem que... Irmãos, e eu abro um parênteses aqui, às vezes tratar com o irmão, às vezes alguma coisa, e você vê, e tem que ser falada a verdade, mas a palavra de Deus em Provérbio também fala de que maneira você tem que falar. Ela diz que tem que ser, ela tem que ser com a seu tempo, quão boa ela é, no tempo certo, do modo certo. Tem que esperar em amor, mas fale a verdade. Ela tem que ser falada. Então é importante isso, né? E ele continua, porque nós somos membros uns dos outros, e isso tem que se estender em todos os demais relacionamentos. É algo assim, muito importante. E a gente vai tendo, às vezes com o filho, com a esposa, ou dentro da nossa casa, alguma coisa que você está vendo, e precisa ser corrigida, foi falado uma coisa. Então, na hora certa, chame e fala: olha meu filho, olha minha filha, a verdade é que essa aqui, assim, diante de Deus. Pega o texto, pega a palavra de Deus, né? Não vai deixando, não vai procrastinando, porque isso realmente não é bom. Andando um pouquinho mais, nós chegamos num ponto. Olha o versículo 26 e o 27, estão juntos aí. Ele diz assim: irai-vos e não pequeis. O que nós entendemos? O que a gente pode já ver aqui? Algo interessante, fascinante aqui. Irai-vos e não pequeis. O que a gente já pode dizer sem medo de errar? Que a ira é permitida por Deus. A ira. Agora nós vamos mostrar que ira que é essa. Mas irai-vos e não pequeis. Ele continua, não é só aí. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, nós podemos pensar o seguinte, que a ira é o limite máximo. Lá no Salmo 44, não precisa, eu vou ler aqui para vocês, desculpe, lá no Salmo 4, no versículo 4, ele diz: irai-vos e não pequeis. E termina dizendo assim: consultai no travesseiro o coração e sossegai. O que ele está dizendo? Irai-vos e não pequeis. Tem dois tipos de ira, uma ira que é justa e uma ira injusta. Quando ele fala irais, nós podemos irar por motivos justos, uma ira justa. Irar contra o mal, contra uma injustiça que fizeram com alguém. Alguém na rua, você vê, ele pegou uma criancinha de colo, pegou assim e jogou lá do outro lado da rua. Se você não ficar irado, alguma coisa está errada. Nós vamos ficar irados. Foi algo que você viu, uma grande injustiça, né? Mas esperem, uma injustiça que uma pessoa sofreu. Agora tem outro ponto importante aqui, quando ele fala e não pequeis, ou seja, essa ira ela não pode ficar armazenada em nosso coração, ela não pode ficar retida aqui, porque nós podemos partir para uma vingança ou enfim, uma justiça própria, e ela pode então vai se tornar um pecado. Pode virar uma mágoa, um ressentimento, né? Se ela ficar armazenada aqui, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então ele está dizendo que existe aí algo que tem que ser tratado rapidamente. Não pode, não se põe o sol sobre a vossa ira. Tem que ser tratado, para que não fire um ressentimento. E aquilo vai passando dia após dia e vai criando um ressentimento, uma mágoa tão grande no nosso coração. E consequentemente um pecado. E olha aí o que ele diz: não deis lugar ao diabo. E consequentemente entra aí o diabo. Porque, irmãos, o diabo usa cristãos, aqueles que estão com mágoa, com ressentimento, para originar brigas,
contendas e etc. Tiago, capítulo, deixa eu ler aqui para vocês um texto, capítulo 1 de Tiago, no capítulo 1, versículo 19 e 20, ele fala assim, ó: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Versículo 20 ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu queria que os irmãos, eu queria mostrar uma ira justa, porque se você dá um pulinho aí e vê no versículo 31, só para adiantar um pouquinho aí em Efésios, no versículo 31, olha só que coisa que ele fala no versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira. Viram aí? Quer dizer, essa ira é uma ira injusta. E nós vamos mostrar alguns exemplos, aquela ira de inveja, de ciúme, de mágoa. Eu queria que os irmãos pudessem abrir comigo um texto para nós vermos uma ira justa, lá em Êxodo, no capítulo 32 de Êxodo, versículo 15, para nós ganharmos tempo. Aqui Moisés faz uma intercessão pelo povo. No versículo 15, ele diz assim, ó: e voltando-se, desceu Moisés no monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Ali quando Deus deu a ele os mandamentos, ele desce com as tábuas escritas em ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. Versículo 16, as tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Versículo 18, respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Versículo 19, logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, e então acendeu-se-lhe a ira. Essa é uma ira justa. Ele viu pecado no arraial, ele viu uma idolatria, fizeram um bezerro de ouro. Moisés era um homem de Deus, tinha acabado de falar ali, receber esta. Quando ele viu aquilo, a ira veio. É essa ira que nós podemos ter, é uma ira justa. Arrojou das mãos as tábuas e quebrou ao pé do monte. Irmãos, mas essa ira, ela tem também esse limite de você tratar. Eu fiquei irado, mas Senhor, porque senão ela pode também se tornar um pecado. É o que ele diz aqui, nós temos que tratar diante de Deus, limpar o coração, entrega para o Senhor, não pertence a nós a vingança, deixa a Deus. Agora, olha só que interessante, se você subir um pouquinho mais, pegar o versículo 11, olha só quem que irou aqui. Vamos acompanhando a leitura aí, por favor, do versículo 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira? Olha Deus aqui, a ira de Deus. A ira de Deus é a ira santa. Contra o seu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. Poderosa mão, porque não hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra. Torna-te o teu furor, torna-te do furor da tua ira e arrepende-se desse mal contra o teu povo. Olha a intimidade que Moisés tinha aqui com Deus, né? Então, irmãos, agora ele fala isso. Agora nós precisamos, depois nós vamos já ver a ira, essa ira que ele fala no versículo 31, vamos adiantar um pouco. Não, quando Paulo fala nesse capítulo que nós estamos, no capítulo 4, no versículo 31, né? Quando ele menciona que nós não devemos irar, quando ele fala no versículo 31, ó, longe de vós toda amargura e cólera e ira. Então vamos ver essa ira agora, essa ira injusta.
na Bíblia. Convido os irmãos a abrir o livro de 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 20. 1 Samuel, capítulo 20, do versículo 30. Olha o versículo 30. Então se acendeu a ira, olha aí, a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegesse o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe? Ele faz uma pergunta. Aqui depois você pode ler na sua casa até o versículo 34, você vai ver o motivo que levou ele a ter essa ira. 1 Samuel 20, aqui você vai ver por que Saul teve essa ira contra Jonatas. Sabe por quê? Você vai ver que, você vai ler o texto, depois você vai ver, que existia uma amizade entre Davi e o filho de Saul, ou seja, Jonatas. Uma amizade que a Bíblia fala que eles se amavam. Um amor de Deus em Cristo. E isso incomodava Saul. E essa ira, então, essa é uma ira injusta. Essa é uma ira com ciúmes, com inveja. Essa tem que ser tratada e buscar o arrependimento. Depois você lê em casa, você fica, muito bom o texto, e é isso então, irmãos, que o Paulo está falando aqui com relação a isso, né? E aí no versículo 28, antes de ler o versículo 28, me lembro aqui, quando ele fala no versículo seguinte, aí no versículo 27, não se põe o sol sobre a nossa ira, e no finalzinho ele fala, não deis lugar ao diabo. Isso é algo muito importante, porque lá o apóstolo Pedro, 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, ele fala, sede sóbrios e vigilantes. Olha aí, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Quem que ele vai procurar? São aqueles que estão caídos, ressentidos, magoados, fizeram e não se arrependeram. Então esse é o contexto. Então o que Paulo está dizendo aqui é algo muito importante para nós atentarmos, né? É para nós estarmos atentos realmente que Deus nos dê graça para nós praticarmos isso, né? No versículo 28 ele fala de novo, o negativo, ele fala o que não pode, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que furtava, não furte mais, toma a decisão. E ele diz, o que deve ser feito então? Trabalhe, fazendo com as próprias mãos. Agora, presta atenção no final desse versículo. O que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Irmãos, esse versículo aqui dá assim algo tão assim que mexe. Porque, primeiro que Paulo aqui, ele trata do 8º mandamento, não furtes, não furtarás. E depois ele fala o que não fazer. E depois, agora, ele fala o que fazer. Ele mostra, ele faz uma motivação nobre aqui. Trabalhe com as suas próprias mãos. Agora, qual que é o propósito? Eu achei muito importante, muito bonito isso. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Irmãos, isso aqui é muito forte, falo por mim, porque muitas vezes nós pensamos somente em nós mesmos. O que eu preciso disso, preciso trocar isso, preciso trocar aquilo. Então, e nós não temos esse propósito de ver a necessidade do outro. Então, eu achei muito forte isso, né? De se preocupar com o outro, né? Nós temos que entender pela palavra de Deus. O apóstolo Pedro fala que lá no capítulo 1, né, no capítulo 2, no versículo 9, ele fala que nós somos uma raça eleita. Ele fala que nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus.
Então, irmãos, nós não somos mais de nós mesmos. Nós não podemos mais viver como eu acho, como eu penso. Eu decido agora ir para cá ou ir para lá. Não. Nós temos que andar debaixo da graça de Deus, da vontade de Deus. Orando a Deus, pedindo a Deus, qualquer coisa que você for fazer, Senhor, eu precisava comprar isso, eu quero colocar diante de Deus. Então eu não posso, porque nós não somos de nós mesmos. Nós somos comprados com o precioso sangue de Cristo derramado ali naquela cruz. Por isso que é muito importante nós estarmos vendo. E olha só, o final do versículo 9 de 1 Pedro, no capítulo 2, olha só o que ele diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Deus fez tudo isso em Cristo, nós somos alcançados dessa maneira misericordiosa, bondade de Deus, e agora somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual finalidade? Com qual? Olha, ele explica: de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele continua dizendo, no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita a graça aos que ouvem. De novo, você percebe, o que não pode fazer? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E aí, o que nós podemos fazer? E sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Quer dizer, vamos primeiro entender a primeira parte. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nós precisamos entender o que significa torpe. A palavra torpe no grego, ela significa podre. Palavras sujas, imundas. É interessante que, eu não sei você, como é que é a sua experiência, mas agora, após salvação, se você está perto de alguém, nós não queremos desprezar ninguém. E se não é a graça de Deus, nós vamos voltar a fazer também. Mas eu quero só dar um exemplo do que a gente fazia, do que eu fiz, não conhecendo ainda a salvação. Às vezes nós soltávamos, você está perto de alguém e fala um palavrão. Aquilo parece que fere o nosso ouvido, não é verdade? Dá uma, nossa. Então, nós oramos para aquela pessoa: Senhor, se não é a graça tua, eu falava assim, e se não for a tua graça, eu vou falar assim de novo. Olha só, aquilo nos assusta, mas nós não devemos condenar aquela pessoa. Podemos orar por ela. Mas eu estou dizendo no sentido de ferir aquela palavra, é uma palavra suja, uma palavra podre. Né? Agora, Paulo fala, isso também, irmãos, não falar mal do próximo. Nós não precisamos falar mal do próximo, nem fazer comentários que não edificam. Não falar mal do próximo, fazer um comentário que não edifica, só vai levar à morte. Então, não façamos isso. Pelo contrário, ele diz, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Ou seja, às vezes a pessoa está passando uma hora difícil, então nós temos que às vezes ou exortar, ou enfim, que venha transmitir graça, palavra de conforto, de consolo, de encorajamento. Da nossa boca tem que sair edificação, né? Paulo fala esse mesmo assunto no capítulo 4, versículo 6 de Colossenses. Ele diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com quê? Com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, é importante a gente estar munido disso tudo. Nós podemos agora, quem sabe nessa noite ou agora mesmo, Senhor, fazer uma oração. Senhor, por favor, quero pedir ao Senhor que o Senhor muda a minha maneira de viver, de andar, muda a nossa maneira de viver,
de andar. Pedimos a Deus o poder do Espírito Santo para que comecemos realmente uma nova vida, um novo tempo, como filho de Deus, da maneira como o Senhor nos chamou, para nós andarmos em santidade, para o inteiro agrado seu. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. É interessante que Deus é um Deus de misericórdia. E Ele não está fazendo isso para jogar um peso. Ele está mostrando como nós precisamos fazer. E como nós precisamos fazer, Ele nos equipou com o Espírito Santo e com a palavra dEle. Então, por isso que Paulo trabalhou todas aquelas maravilhas, ele vai mostrando agora o que Ele quer. Versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Nós somos redimidos, nós estamos sendo redimidos e nós vamos esperar a plena redenção. Com as nossas atitudes negativas, irmãos, nós acabamos entristecendo o Espírito. Tudo que não for santo entristece o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Qual delas? Qual que é a pessoa do Espírito Santo? É a terceira pessoa. Ela é uma pessoa, e se por ser uma pessoa, ela entristece, ela sente. Nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Ele se entristece. Porque ele foi colocado em nós temos o templo dele para adorar o Senhor, para viver como esse cântico aqui, como ele é santo, 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 nós sejamos santos também, viver em santidade. Então, ele sente, ele se entristece. Quando ele fala de selados, ele fala, fosse selado para o dia da redenção. Os irmãos lembram que lá no capítulo 1 de Efésios, Paulo mencionando ali a salvação, chega lá no versículo 13, ele fala que nós recebemos o Espírito Santo e fomos selados. Esses selados nos dá assim uma amostra, tem tantos exemplos aí muito bons, mas eu quero falar um só. Por exemplo, naquela época, não sei, ainda existe, quem tem um gado, ele é marcado, ele é selado ali, é levado o nome do proprietário naquele gado, naquela cabeça daquele gado, né, daquele boi, por exemplo. Mostra que aquele selo tem um proprietário, ali fala o nome do proprietário. Esse é um exemplo exterior, que nos ajuda a entender que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus no nosso coração. É um penhor, ou seja, a primeira parcela, né, que é selo. E nós somos propriedade exclusiva de Deus. Aleluia, irmãos. O selo está no coração. Por isso que isso é importante. E isso aqui, esses assuntos de não fazer, de deixar de mentir, nós devemos acatar isso com bom grado. O Senhor é minha salvação. E glorificando o Senhor como Senhor. Quando eu vou falar, proclamar as suas virtudes, talvez sem palavras, pela própria atitude, pregando Cristo, sim, a palavra de Deus, mas com a sua vida, com o respaldo da sua vida santa, glorificando Deus, é honrado nisso. Às vezes as pessoas não veem, mas aqui dentro, Senhor, o Senhor sabe de tudo, você e Deus, essa intimidade que nós temos que ter. Porque o Espírito Santo é aquele que transmite o conforto, o consolo, a segurança, aquele que continua nos ajudando a perseverar nessa carreira cristã tão brilhante que Deus nos chamou em Cristo Jesus. E agora no versículo 31 ele fala, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Paulo está falando isso, longe, manda embora tudo isso. Mais uma vez eu quero bater numa tecla que é importante, eu não tenho condições de fazer isso. Verdade, mas nós somos selados com o quê? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o quê? O que ele fala? O Espírito Santo é? Paulo quando fala que Deus não deu um espírito de covardia, mas deu um espírito de poder, amor e moderação. Ele nos leva a Ele mesmo a cumprir. Deus está nos dando graça para nós adorarmos a Ele mesmo. Nós precisamos da graça dEle nessa noite para continuar amando e adorando o Senhor. Nós precisamos da graça dEle para nós continuarmos vivendo a nossa vida em prol da santidade. E aqui então ele fala, isso é possível porque Ele nos equipou com o Santo Espírito de Deus. Senhor, eu quero mandar tudo isso embora.
livrar disso, manter longe essas coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Olha o que entristece o Espírito Santo de Deus. Olha só, amargura. O que é amargura? É amargo, ressentido, guardar rancor. Quando você toma alguma coisa, às vezes que está, né, não tem açúcar, ou alguma coisa, sei lá, que é forte, às vezes, nossa, coisa amarga, ou um café, está muito amargo. A primeira reação da pessoa qual que é? Fisionomia. Né? Nossa, está muito amargo esse café. Esqueci de pôr açúcar. Bom, tem gente que gosta sem açúcar, mas eu digo assim no geral, um exemplo bem rasteiro, mas nos ajuda. Ressentir, guardar rancor, então nós não devemos. E isso tudo contra alguém. Ele vai falar tudo contra outra pessoa. Cólera, hostilidade, indignação. É uma raiva, é um furor. Ira significa explosões de cólera e de violência. Pessoa irada, iracunda. É uma pessoa que qualquer coisa... né? Gritaria é berrar, discutir em voz alta. Aquela discussão em voz alta, gritaria. Blasfêmia, falar mal, difamar, calúnia. E o último aí, malícia, desejar mal aos outros, rancor. Irmãos, vamos pôr diante de Deus isso. Eu sou o primeiro aqui, na fila, a nós colocarmos isso. Senhor, por favor, se tem isso, Deus sabe que nós somos pecadores ilimitados. Ele sabe disso. O que Ele quer é que, Senhor, nós arrependamos. Senhor, eu tenho guardado ira, eu tenho sido amargura. Senhor, eu quero pedir perdão, Senhor, eu quero que o Senhor me dê. Até isso nós precisamos, né? Paulo fala, Senhor, me dê um verdadeiro arrependimento. Eu não quero mais isso. Eu estou com ressentimento. Eu estou com amargura. Eu não consegui ainda perdoar. Mas o Senhor me perdoou ali naquela cruz. Eu quero, me ajuda, ouvindo a Tua palavra nessa noite. Ela feriu meu coração. Esse ferimento é para o nosso bem. É o ferimento que traz saúde. Essa foi a palavra de Deus. Né? E aí então, no versículo 32, caminhando já para o fim. Olha só, Paulo agora usa uma palavra que me chamou a atenção aqui. Ele fala, antes. Então, ele mostrou o que não der, agora ele fala antes. Ou seja, antes de tudo isso que não é para fazer, o que precisa ser feito? Olha só, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Que jeito que é esse? Como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha só, ao contrário do versículo anterior, o que nós devemos ser. Agora, eu gostaria aqui de mostrar algo que tem me chamado a atenção, uma coisa bem rápida, sobre antes, seja benignos, porque Deus nos perdoou. Como é que Ele nos perdoou? Nós vimos em Efésios, falei um pouquinho da salvação, no sentido nós somos eleitos, nós somos filhos de adoção, nós somos ali a soberania de Deus na misericórdia dEle. Agora, eu queria mostrar de uma maneira prática, para nós guardarmos um pouco mais. Eu achei muito lindo, a maneira prática, o fundamento básico, para chegar no dia da sua salvação, no dia da minha salvação. Como foi isso? Deus nos elegeu, Deus nos chamou, mas isso tudo estava lá. Como chegou até nós? Paulo fala no capítulo 1 de Efésios, versículo 13, ele diz assim, presta atenção. Em quem também vós, depois que ouvistes, para a gente poder, quem sabe, praticar tudo isso aqui, benignos, compassivos, perdoando vós uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, a gente vai lembrar um pouco de que maneira chegou até nós. Paulo fala, em quem também depois que ouvistes o quê? Ele fala a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, primeiro ponto, o que aconteceu? Nós ouvirmos. Ouvir. Alguém pregou. Um dia alguém orou por nós. Alguém anunciou as boas novas. Alguém falou do Cristo. Quem sabe numa reunião como essa, ou enfim, de muitas maneiras, Deus é criativo. Mas nós ouvimos a palavra. Essa palavra da verdade, a palavra do evangelho da vossa salvação. Primeiro passo. Segundo,
tendo também nele crido. Qual é o segundo passo? Cremos. Eu creio. Você está falando, eu creio. Jesus Cristo veio para salvar, eu creio. Ele é o Senhor, amém. Agora às vezes você fala assim, mas então eu que creio? Puxa, mas não... Paulo está relatando aqui, mas é um contexto. Agora, por exemplo, se você pegar o livro de Atos, dá um rápido, eu leio, tá? Eu vou lá então. Primeiro, Atos capítulo 16, para a gente ganhar tempo. Quer ver só? Olha só como que anda, como que Deus usa. Atos capítulo 16, eu vou ler para vocês. Olha só o versículo 14. Paulo foi em Filipos. Ele chegou lá em Filipos, ele começou a anunciar o evangelho. E ali ele estava fazendo o evangelho. Olha só no versículo 14, ele fala assim: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Ela estava ouvindo o quê? O que Paulo fala? O evangelho. Estava falando da graça, do Cristo Redentor. Enfim, olha agora. O Senhor lhe abriu o coração. Mas para quê? Para atender às coisas que Paulo dizia. Aleluia. Agora olha o que aconteceu, versículo 15, diz assim: depois de ser batizada, o que aconteceu com ela? O que fala Marcos 16:16? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aleluia. Não há mérito em nós, irmãos. Continua assim, viu? Graças a Deus. Deus, o Senhor, abriu o coração de Lídia. Ela entendeu as maravilhas. E ela foi batizada e depois chamou para ir para sua casa e tal e tal. Então, tudo isso, esse princípio é muito importante da salvação. Aí então nós podemos, vai ser gostoso você praticar isso. Benignos. O que quer dizer que é benigno? Bondosos. Dóceis, com desejo de ajudar e não atrapalhar, bondosos, dóceis, desejo de ajudar e de não atrapalhar. Posso ajudar? Posso. Compassivos, misericordiosos. Deus colocou o coração dele na nossa miséria e nós precisamos colocar o nosso coração no coração do irmão que está passando uma hora, às vezes, difícil. Essa é ser imitação de Cristo, nós imitarmos Deus. Sermos compassivos, misericordiosos, compaixão, perdão. Esse perdão que ele fala aqui, ser perdoador, é mostrar, nós temos que mostrar o padrão desse perdão. Qual que é esse padrão desse perdão? É colocando a cruz como o nosso modelo, onde nós somos perdoados por Deus, e assim devemos também perdoar uns aos outros. Eu estava morto, indigno, muitas coisas, se não fosse a misericórdia de Deus, muito já teria sido consumido, e um dia Deus perdoou. Isso não posso esquecer nunca mais. E peço a Deus que cada dia tem que lembrar a mim, a todos nós, para que quando alguém nos ferir, eu possa ir lá e perdoar aquela pessoa. Como aquela parábola de quem mesmo? Era uma parábola do devedor incompassivo? Né? Devedor incompassivo. Senhor, eu quero perdoar. Perdoa, Senhor. O Senhor me perdoou um dia. Perdoa a pessoa que fez tudo isso, mas eu quero perdoar em nome de Jesus. Quero estar limpo. E quero ainda orar pelaquela pessoa. Abençoar aquela pessoa. E isso em oculto, nós precisamos fazer isso diante de Deus. Isso tem grande valor, irmãos. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Quem está aqui conosco? Quem que é a pessoa mais importante que está conosco aqui? O Rodrigo. Amém. Rodrigo, esse dia cantando aqui, encheu. Parece que não, né? A gente ouve, mas meu coração ficou. Rodrigo cantando, falou: vamos
pessoa mais importante que está aqui conosco é o Senhor Jesus Cristo. Grande verdade. E a Ele toda a honra e toda a glória. E aí ele continua falando, onde nós somos... É interessante que aqui nós vemos essa ação do Deus triuno. Eu pude ver como Deus Pai, no versículo 32, né? Assim como Deus, o Pai, em Cristo, o Filho. E se você pegar o versículo, voltar lá no versículo 30, ele fala do Espírito Santo, terceira pessoa. Então, nós vemos mais uma vez aqui essa ação do Deus triuno. É importante sempre nós lembrarmos que nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aleluia. Em Cristo, não entristeçais o Espírito Santo. Que possamos viver em santidade, para a glória de Deus. Irmãos, todo esse assunto, a gente pode pensar que foi uma aplicação, e é uma aplicação da santidade. Agora eu queria fazer uma aplicação especial de tudo que foi feito, nesse versículo 1 e 2 do capítulo 5. Olha só, presta atenção. Quase terminando, Paulo fala assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu acho que esse versículo, eu não sei, mas daria uma sugestão para a gente poder, para você ler na sua casa, quando você voltar, e a gente poder, é algo muito importante isso daqui, para nós sermos imitadores de Deus, como filhos amados, andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Eu quero só ler um texto aqui, não precisa abrir, eu vou abrir aqui. Olha o que Paulo fala em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 1 até o 5, ele fala assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele tinha convicção de quem que ele era, qual que era o seu afazer, de onde ele veio e qual que era a sua função aqui. E todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção no versículo 4. O qual, quem que é o qual? Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele não conheceu o pecado. Deus o fez pecado. Ele se entregou. Qual o propósito? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Eu acho bacana aqui como Paulo fala, como ele considera o mundo como um mundo perverso. E aí então, meus amados irmãos, que possamos imitá-lo, como filhos amados que somos. Paulo deixou claro isso lá no capítulo 5, versículo 8 de Romanos, ele fala que mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Ele provou esse amor. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É forte. Ele morreu lá. Não conheceu o pecado. Somos amados de Deus. Queria deixar uma coisa importante aqui para você, meu irmão, minha irmã. Nós somos amados de Deus. Às vezes você e eu chegam a pensar, falar, ninguém me ama. Não é verdade. Não é verdade. A partir de hoje, vamos tomar posse da palavra de Deus. Como filhos amados. Nós somos amados de Deus. Talvez aquela pessoa ou outra, mas Deus nos ama. Deus te ama. Toma posse desse amor de Deus. Que graça, quanto mais nós entendemos o que aconteceu naquela cruz, mais nós vamos reagindo ao amor de Deus e andando nesse amor. Aqui, eu gosto muito daquele versículo 32 de Romanos, quando ele fala que aquele que não poupou o seu próprio filho, Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, ou seja, ele entregou para morrer por nós. O Pai que disse publicamente, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele entregou por amor, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, e um dia nós vamos para a eternidade. Em nome de Jesus. Maranata, a hora que o Senhor voltar, se estivermos congregando, se estivermos no corpo de Cristo, fomos salvos, Deus vai levar a sua igreja, e nós vamos estar a viver eternamente com Ele.
porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quer dizer, é uma promessa. John Piper fala que aqui são duas coisas importantes. É um fundamento e uma promessa nesse versículo. E é uma verdade. Fundamento, que Ele entregou o seu Filho. Uma promessa. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Nós precisamos tomar posse das promessas de Deus. Tem me chamado a atenção isso. Nesses momentos difíceis, às vezes, né? A gente tomar posse dessas verdades, dessas promessas, que Deus nunca vai nos abandonar, aquele que começou uma boa obra em vós, né? Há de completá-la até o dia de Cristo. Que possamos fazer tudo, irmãos, para a glória do Senhor. Nós precisamos viver inteiramente para a glória dEle. Passamos a fazer tudo para a glória do Senhor, deixando o velho homem e tomando posse do novo homem, vivendo inteiramente para a glória de Deus, numa vida santidade, para a sua honra e glória. Irmãos, eu creio que nós precisamos, eu penso assim, esses dias, nós precisamos de uma consciência do grande amor de Deus, nós precisamos dessa consciência de Deus em Cristo Jesus, nós vamos encontrar na palavra de Deus, de nós estarmos entendendo o que aconteceu ali naquela cruz, no propósito eterno da sua graça, de um gozo no nosso coração, de nós alegrarmos, Senhor, que maravilhoso Tu és, pelo amor de Cristo Jesus demonstrado ali na cruz, que Ele derramou o Seu precioso sangue, ao morrer por quem? Por nós. Ele foi o nosso substituto. E isso vai fazer com que haja um impacto no meu e no nosso coração. E esse impacto, nós reagimos. E nós começamos então, quem sabe devagarinho, mas nós vamos, Senhor, eu amo o Senhor, eu quero continuar amando o Senhor. E nós vamos então vivendo inteiramente para a glória dEle, respondendo e andando mesmo como nós devemos andar. E agora eu quero fazer uma conclusão, ler os 2 versículos apenas, também estudando o livro de Romanos aí, 2 versículos, capítulo 8, versículo 38 e 39, eu quero encerrar fazendo essa conclusão, dizendo o seguinte, Paulo fala ali, porque eu estou bem certo. Presta atenção, Paulo diz que está bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, aí o 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que possamos meditar, irmão, nesses dias tão difíceis, mas que priorizemos o nosso Redentor, priorizemos a palavra de Deus, priorizemos a igreja, para que continuemos andando como nós devemos andar, de uma maneira digna da vocação a que fomos chamados, para a honra e glória do Senhor. Que Deus seja louvado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.